As Sete Eras, sexta parte. Uma exposição das Sete Eras da Igreja, capítulo 3. A Era da Igreja de Éfeso. Introdução às Eras da Igreja. A fim de que você entenda plenamente a mensagem das Eras da Igreja, eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que este estudo seria o mais sério que eu já empreendera até esta ocasião, eu busquei a Deus durante muitos dias, pela inspiração do Espírito Santo. Só então li as Escrituras sobre as eras da Igreja e me aprofundei nas muitas histórias da Igreja escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder à minha oração, porque enquanto eu li a palavra e as histórias, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinando um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente este último e presente dia. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é extremamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eclesiastes 3:14 e 15: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que ele fez da primeira vez, terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da Igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era, e como Deus se manifestou no ministério desse homem, seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da Igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada e como Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada porque a palavra é Deus. João 1:1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte, assim como diz em Apocalipse 22:18 e 19. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente,
É errado supor que não haja mais apóstolos, só um enviado. E há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto homens estiverem sendo chamados e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, eles se referem a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada desde que a Bíblia foi completada. Isso é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isso. Porém, muitas afirmam conclusivamente o contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, quer judeus, quer gentios, até que ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha do Pentecostes é o seu direito inalienável. Originalmente, ela tinha a pura palavra de Deus. Ela tinha o poder do Espírito manifestado em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, de 1 a 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Aquela igreja original não foi organizada por homens. Ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande. Foi odiada e desprezada. Foi oprimida. Foi perseguida até a morte. Porém, ela foi fiel a Deus. Permaneceu com o padrão original da palavra. Agora, não se engane aqui. Quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. A igreja não é Deus. Portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que, por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus e então julgar por esse modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para as igrejas têm o mesmo Espírito de Deus neles. Tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus, e divulgava somente a palavra de Deus e manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como o semelhante gera semelhante, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro,
a duração de cada era e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Uma vez que você agora entende como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra do livro de Atos, podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. O erro básico, ou erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse, e também nas epístolas, tornar-se-ão mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos a um completo obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, desta primeira chave que recebemos do Senhor, advém outra e quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja procuraria sempre ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma invasão do erro, até que haja um completo obscurecimento da verdade nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer. Surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano? De forma alguma, pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24:24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E então? A resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja e uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela, e não os eleitos, são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos, é assim que é exposto nas 7 eras, e é assim que está declarado nas várias epístolas. É assim que foi, é assim que é agora, é assim que será, não pode mudar. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos neste ponto. Assim, vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos ao livro do princípio. Gênesis. No jardim do Éden havia 2 árvores. Uma era boa, a outra era má. Uma produzia vida, e a outra produzia morte. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifícios a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Gênesis 4, 3 a 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porém, Caim, era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve 2 filhos provenientes da carne dos mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaque e Rebeca. Um era eleito de Deus, o outro era réprobo. Ambos adoravam a Deus. Em cada caso em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruiu o justo. Mas note, eles foram plantados juntos. Eles viviam juntos. Faziam alegações quanto a Deus e o adoravam. Estas ilustrações retratam perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando disse que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeou boa semente. Só que veio um inimigo
e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio. Satanás plantou aquele joio bem no meio da boa semente de Deus. Essas duas espécies de plantas, pessoas de duas sementes diferentes, cresceram juntas. Compartilharam da alimentação da mesma terra. Participaram do mesmo sol, chuva e todos os outros benefícios, e ambas foram ceifadas na sua vez. Você vê isto? Jamais esqueça estas verdades enquanto estudamos as eras da igreja e mais tarde os selos. E acima de tudo, não esqueça que é nesta última era, quando o joio está sendo atado para sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Quero levar este pensamento até o fim, portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história dos avivamentos? Agora, um avivamento significa um movimento de Deus em poder. E cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isto nunca falha. Nos dias do grande avivamento galês, e a maioria das pessoas não sabe isto, os asilos de loucos se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas que, indiscutivelmente, eram de Satanás para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, disse que o milagre de seu ministério não consistiu no fato de que protestasse com sucesso contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre consistiu no fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos que estavam muitas vezes cheios de e guiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado do ministério destes últimos dias, você terá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficiente mentalidade espiritual para entender isso e capitalizar nisto. Apenas para selar este assunto acerca da verdadeira e falsa vinhas, misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação, vamos olhar em 1 João 4, de 1 a 4, e Judas 3, 4 e 12. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, o espírito anticristo. Porque maior é o Espírito de Deus que está em vós do que o que está no mundo. Judas 3, 4 e 12. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns não santos, estes não entraram no aprisco por meio da porta, e portanto são salteadores, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. Não pode ser negado diante destas Escrituras que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, tendo sido plantadas juntas, porém de sementes diferentes. Então, agora,
acho que há algo mais que você deve saber. As 7 igrejas, as quais João escreveu, ficam na Ásia Menor e são todas igrejas gentias. Ele não fala à igreja de Jerusalém, que era na sua maior parte judia, com talvez apenas alguns gentios nela. A razão é que Deus voltara-se dos judeus para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios e chamando uma noiva gentia para si mesmo. Isso faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a mesma e a única coisa. Atos 13, 44 a 48. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 11, de 1 a 8. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas o que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Romanos 11, de 25 a 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Estas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor tinham certas características dentro delas, naquele tempo remoto, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores. Aquilo que era apenas sementeira, lá atrás, resultou mais tarde em uma safra madura. Assim como Jesus disse: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Lucas 23, 31. A mensagem para a era da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofreste,
e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O mensageiro. O mensageiro anjo para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios não pode ser negado. Embora a Pedro fora concedida a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dado a Paulo ser seu apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro para os gentios. Seu ministério profético, através do qual recebeu a plena revelação da palavra para os gentios, autenticou-o como seu mensageiro apostólico. Com isto concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Gálatas 1, de 12 a 19. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2:2. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2, de 6 a 9. E quanto a aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que, pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Romanos 11:13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta da metade do 1º século. Isto nos permite estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca de 53 DC. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os futuros mensageiros deveriam aspirar e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus, embora
ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo. O ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Gálatas 1, de 8 a 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 2, 11 e 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 1 Coríntios 14, 36 e 37. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Note que Paulo não estava organizado, mas era guiado pelo Espírito, como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel do Egito. O concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Deus e somente Deus operou o envio e a direção. Paulo não era dos homens, mas de Deus. Gálatas 1, 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 2, de 3 a 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Em segundo lugar, seu ministério foi no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada e escrita. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Atos 14, de 8 a 10. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Atos 20, de 9 a 12. E estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Atos 28, de 7 a 9. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias.
E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Em terceiro lugar, ele tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. 2 Coríntios 12:11. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. 1 Coríntios 9:2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo tinha sido o meio de introduzir multidões de ovelhas gentias. Ele as alimentou e cuidou delas, até que produzissem fruto justo e tivessem preparadas para encontrar o Senhor como uma parte da noiva gentia. Por ocasião da concessão do Apocalipse, de acordo com a tradição, Paulo já tinha sido martirizado, mas João continuava agindo em seu lugar, exatamente como Paulo fizera nos dias de seu ministério. A morte de Paulo, antes que o Apocalipse fosse dado, de maneira nenhuma anula o fato de que ele foi o mensageiro para a era da igreja de Éfeso. Porque o mensageiro para cada era, independentemente de quando ele apareça ou se vá, é aquele que faz essa era fluir para Deus, por meio de um ministério manifestado da palavra. Paulo foi esse homem. A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das 3 maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada de a terceira cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira e Antioquia a segunda. Era uma cidade muito rica. O governo era romano, porém a língua era o grego. Historiadores creem que João, Maria, Pedro, André e Felipe foram todos sepultados nesta bela cidade. Paulo, que estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade, pastoreou ali apenas cerca de 3 anos, mas quando estava ausente do rebanho, ele contínua e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. Timóteo foi seu primeiro bispo. 1 Timóteo 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. O próprio nome, Éfeso, tem um estranho significado composto: visado e relaxado. As altas aspirações desta era, que começaram com a plenitude do Espírito, a profundidade de Deus, pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Um seguir a Jesus Cristo menos ardente começou a se manifestar como um presságio de que, nas eras futuras, o veículo físico chamado a Igreja submergiria na hediondez da profundidade de Satanás. Tornara-se relaxada e estava à deriva. A era já estava se apostatando. Tinha deixado seu primeiro amor. A minúscula semente plantada nessa era de Éfeso cresceria um dia no espírito do erro, até que todas as aves imundas do ar se aninhassem em seus ramos. Tão inofensiva ao raciocínio humano, aquela pequena planta pareceria para essa nova Eva, a nova igreja,
que novamente ela seria enganada por Satanás. A era de Éfeso tinha oferecido a ela a oportunidade de ter o melhor de Deus, e por algum tempo ela prevaleceu, e depois relaxou, e naquele momento de descuido, Satanás plantou a semente da completa ruína. A própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja e estabelece o teor das eras vindouras. Em primeiro lugar, o magnífico templo de Diana, que esteve tantos anos em construção, abrigava em seus pátios sagrados a mais inexpressiva e modesta imagem de Diana que se podia imaginar. Ela era completamente diferente de qualquer outra imagem sua instalada em outros templos dedicados a ela. Era simplesmente uma figura feminina, quase sem forma, que finalmente descambava no bloco de madeira do qual ela fora esculpida. E seus 2 braços eram formados por 2 simples barras de ferro. Como perfeitamente isto retrata o espírito do anticristo solto na primeira era. Lá estava ele solto no meio do povo, embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas. Todavia, os 2 braços de barras de ferro mostravam que era seu intento esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões. E ninguém parecia notá-lo ou o que ele estava fazendo. Mas um dia, eles notariam quando, com aqueles braços de ferro, suas obras se tornassem doutrina, e sua doutrina se tornasse a lei de um império. A ordem do serviço no templo é também muito reveladora. Para começar, havia sacerdotes que eram eunucos. Este sacerdócio estéril pronunciava a esterilidade de um povo que se desviaria da palavra, pois um povo que alega conhecer a Deus à parte da palavra é tão desprovido de vida quanto o é um infecundo eunuco. Em segundo lugar, o templo tinha dentro de seus confins as virgens sacerdotisas que desempenhavam os atos religiosos do templo. Isto mostrava o dia em que a cerimônia e a forma, o ritual e as obras tomariam o lugar do Espírito Santo e a manifestação carismática não mais encheria o templo de Deus. Sobre todos eles estava o sumo sacerdote, um homem de poder político e influência pública, retratando o que já estava em progresso, embora não muito manifesto, ou seja, que a igreja seria entregue à liderança do homem, com planos do homem e ambições do homem, e o assim diz o Espírito Santo, não mais seria uma realidade viva. E abaixo de todos eles estavam os escravos do templo, que não tinham outra escolha a não ser obedecer à hierarquia religiosa. O que pode isto significar, senão que viria o dia em que o clero, investido de autoridade, através de manobras políticas, ajuda estatal e da substituição da palavra e do Espírito por credos, dogmas e lideranças humanas, escravizaria os leigos, enquanto os líderes se regalariam em riquezas conseguidas ilegalmente e desfrutariam seus prazeres imundos, e as pobres pessoas que deveriam ser servidas de acordo com Deus, agora tornavam-se os servos.